Olá! Então, dando continuidade à nossa disciplina de parasitologia e continuando a falar sobre os protozoários, vou falar um pouco para vocês aqui sobre giardíase, que é causada principalmente pelo protozoário flagelado Giardia duodenalis. Então, a Giardia duodenalis, que é causadora da giardíase, ela pertence à ordem Diplonomatida. Então, lembra que eu falei para vocês sobre o filo Sarcomastigófora, né? Então, na classificação clássica, os mastigóforas, eles têm como aparelho de locomoção os flagelos. E as espécies que parasitam o homem, principalmente, são a Giardia duodenalis, a Giardia lamblia ou a Giardia intestinalis. Sendo que a giardia ela pode ser encontrada tanto no homem como em animais domésticos e silvestres. Então, tendo dois grupos genotípicos principais. A giardíase, como eu vou mostrar para vocês, ela é considerada uma zoonose, ou seja, como eu já comentei, é uma doença que pode ser transmitida tanto do homem para os animais, quanto dos animais para o homem. Então, o ciclo de vida da giardia, ele é bem mais simples do que das amebas que eu falei para vocês, porque ele tem praticamente duas formas, que são a forma de cisto. Lembrem que eu falei que a forma cística é uma forma de resistência do parasita, é uma forma que está no ambiente. E tem a forma ativa, que é a forma de trofozoito, né? Lembra que é a forma que se reproduz, é a forma que se alimenta, portanto, é a forma ativa, digamos. E a transmissão, ela se dá pela ingestão desses cistos. Assim como nas amebas, os cistos eles estão presentes na água, nos alimentos contaminados, enfim. A via de transmissão é fecal-oral, ou seja, você tem contato com o cisto que está nas fezes do indivíduo contaminado. Então, para ilustrar mais, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como ocorre o ciclo da giardia, antes da gente falar para ver como ocorre nos cães, visto que é uma zoonose. Então, acompanhe esse pequeno vídeo. Então, vejam que o cão, pode ingerir água contaminada com esses cistos ou alimento, assim como o homem, e se infectar. Como eu disse, no ambiente estão presentes os cistos, que são mais resistentes a intempéries de maneira geral. Cada cisto desse no organismo, lá no intestino, ele pode liberar 2 trofozoítos, que é essa fase então que é ativa. Então, conforme demonstrado, os trofozoítos eles têm esse disco de sucção. Após os trofozoítos se alimentarem e se dividirem, então eles vão para o intestino e formam novos cistos que serão liberados pelas fezes no ambiente. Bem, então conforme vocês observaram, o que acontece? Como tem a forma de cisto e a forma de trofozoito, o cisto está no ambiente. E a partir do momento que há a ingestão deste cisto pelo indivíduo, seja animal, seja humano, enfim, há a ingestão desse cisto, o cisto passa pelo trato digestivo, esôfago, estômago e quando chega no intestino,
esse cisto libera duas formas ativas, duas formas trofozoíticas, certo? Então, o cisto, ele é o estágio infectante, né, pela ingestão, e ocorre a descistação no duodeno, lá na parte do intestino delgado, como eu falei para vocês, a formação aqui de dos trofozoítos, tá? E aí esses trofozoítos, eles se alimentam, se reproduzem, e aí quando maduros, eles formam novamente a parede cística, caem no intestino delgado e seguem o trânsito intestinal até serem liberados então pelas fezes. E esse cisto, como vocês viram nesse vídeo, ele se dispersa, pode se dispersar pela ação da chuva, enfim, pela ação ambiental de maneira geral, e aí, então, conforme outra pessoa tiver contato, como vocês viram aí, né, a partir das fezes dos animais, então isso é muito comum em ambientes públicos, de praças, que tem uma grande movimentação, principalmente de crianças, pelo ato de colocar a mão na boca, enfim, como vocês viram, e aí então o indivíduo se infecta. Então isso daí é um ciclo, ele é um ciclo direto, é um ciclo bastante simples. Ok? Bem, e aqui a gente pode verificar a morfologia da Giardia duodenalis. Então, como vocês podem ver, ela tem uma morfologia característica aqui, ela tem esse aspecto piriforme. E aqui nessa microscopia eletrônica de varredura, vocês podem ver que a Giardia ela tem um achatamento, né? Ela é achatada dorso-ventralmente. E nessa parte ventral, nessa superfície ventral, ela apresenta esses discos adesivos, que vocês puderam observar no vídeo, que esse disco adesivo, ele serve para adesão e auxilia no processo de sucção de nutrientes, certo? E aqui a gente pode ver também a presença desses dois núcleos, ou seja, o cisto tem 4 núcleos, né? E quando o cisto se divide em 2 trofozoítos, cada trofozoíto desse apresenta então 2 núcleos. E além disso, apresenta essas estruturas, que são os axóstolos, que servem de sustentação também e auxiliam nesse processo. Apresentam 4 pares de flagelos posteriores, vejam, 4 pares, geralmente simétricos, localizados em cada um em uma parte, um lado do parasita. E além disso, apresenta também esse corpos parabasais, que são essas estruturas aqui. Então, o mecanismo de locomoção se dá sendo mastigófora, por aquela classificação clássica, pela movimentação dos seus flagelos. Bem, como eu falei para vocês, os trofozoítos, essas fases ativas, elas vivem no intestino delgado, então, principalmente no duodeno, e alguma parte do jejum. Então, o que acontece? Eles vivem nas vilosidades intestinais. E aí, o que acontece? A Giardia, ela não tem essa característica invasiva, como tem algumas linhagens de amebas. Então, é simplesmente a adesão mecânica pelo disco de sucção, que há um impedimento mecânico, então, da absorção de nutrientes. Elas ficam aderidas à mucosa, ao epitélio intestinal. E o metabolismo delas é um metabolismo anaeróbio, porém eles toleram a presença de oxigênio, tá? E eles as giardias não possuem mitocôndrias, e o processo de que elas se alimentam é via pinocitose, via absorção desses nutrientes, ok? Como eu falei, esse deslocamento se dá pelo movimento flagelar. E o que acontece? Os estudos, as giardias, elas são cultiváveis em meios líquidos, obviamente, visto que eles têm o flagelo e precisam desse movimento ondulatório, desse batimento flagelar. E a reprodução dele do parasito, né? É uma reprodução assexuada. Uma divisão ocorre por divisão binária. Então, simplesmente, o protozoário ele aumenta de tamanho e depois ocorre uma divisão binária e uma divisão longitudinal.
E o cisto, como eu falei para vocês, aqui a gente tem um desenho esquemático de um cisto de Giardia duodenalis. A gente vê a presença de 4 núcleos e já dos axóstilos. E aí, esse cisto, ele é geralmente ovoide, apresenta esses 4 núcleos. E o encistamento, o desencistamento, né, quando esse cisto é ingerido, né, ocorre o desencistamento efetivo no intestino delgado. E aí, a partir desse desencistamento, a formação de 2 trofozoídas, a reprodução, a alimentação, enfim, o reencistamento para ir ao ambiente dessa giardia já ocorre lá no intestino grosso, no cólon. Então, conforme já falado, a eliminação de fezes já formadas, ou seja, fezes já endurecidas, né, no cisto, são eliminados. Lembrem que, se o indivíduo, assim como na ameba, tiver com um processo diarreico, ele pode acabar eliminando os trofozoítos, né? Ou seja, em fezes diarreicas, você pode encontrar trofozoítos. Em fezes já formadas, em fezes mais secas, você já observa o cisto formado, conforme eu falei lá com as amebas. E esse cisto, ele pode permanecer viável por até 2 meses, dependendo das condições de temperatura, de pH, enfim, e do local mesmo do ambiente, do hábitat, certo? Do processo de dispersão. E então vocês sabem que a contaminação se dá através de água ou alimentos contaminados com fezes de indivíduos infectados. Tá? Tem-se alguns registros, né, de transmissão anal, ou seja, por relações sexuais por via do canal anal, e aí há relatos de infecção, né, por trofozoítos que são eliminados. Mas, logicamente, isso daí é bem mais raro, né? E a giardia, ela é um parasito cosmopolita, então ele é disseminado por todos os países em vários continentes, sendo mais comum em regiões tropicais e com a maior incidência em crianças, justamente pelo hábito, espera-se pelo hábito de não lavar as mãos, ou de viver, de brincar com a terra, colocar a mão na boca, então por isso que acaba sendo mais comum. Bem, a sintomatologia, ela é variável. Pode ter indivíduos assintomáticos, que eu já havia falado para vocês, que apesar de serem indivíduos assintomáticos, também estão transmitindo, pois estão liberando cistos, na maioria das vezes pelas fezes, então ocorre dos portadores sãos também transmitirem, então isso é muito complicado para a questão de manipuladores de alimentos, que não têm a higiene adequada e tudo mais. E tem a forma sintomática, que varia de diarreias brandas, mas geralmente diarreias brandas e que se tornam autolimitantes. A gente diz que é autolimitante quando o próprio organismo mesmo, ao passar do tempo, elimina o parasita, então por isso que a gente diz que é autolimitante. E existe mais casos de diarreias crônicas que deixam as pessoas mais debilitadas, principalmente crianças, idosos, pessoas imunodeficientes. A forma aguda, ela pode durar, digamos que até 12 meses, e aí varia com dores abdominais, a variação de períodos diarreicos e períodos normais, e geralmente as fezes, elas se apresentam, que a gente chama de fezes diarreicas, com a presença de muito muco e gordura, porque parte da gordura era absorvida nesse perímetro, digamos, nesse segmento do trato gastrointestinal. Então, não havendo absorção por conta de questões mecânicas, visto que a giardia vai estar ocupando parte daquela vilosidade, ocorre a não absorção dessas substâncias, portanto, a eliminação. Então, é muito característico essas fezes provocadas pela giardíase. E em casos crônicos, ou seja, persistentes, em mais de um tempo, tratados de maneira inadequada, e aí começa a ocorrer mais intensamente essa má absorção e
consequente perda de peso. Em crianças, geralmente, dá umas diarreias crônicas, dores abdominais, crianças, perda de peso, uma desidratação de maneira mais acelerada. E idosos, também essa desidratação ocorre com frequência. E falar um pouco para vocês sobre os mecanismos de adesão. Então, vocês podem ver que, como eu falei para vocês, a giardia ela apresenta essa morfologia achatada dorso-ventralmente, que de certa forma dá uma propulsão para a movimentação, uma maior ação hidrodinâmica lá no ambiente, lá no intestino, certo? E esse disco de sucção, ele ocorre por um processo físico mesmo, esse processo de adesão, como se fosse uma ventosa. Não é uma ventosa, é um disco de sucção, certo? E a superfície do parasita, ela obviamente tem receptores que vão se aderir especificamente às células do intestino. Então, esse disco ventral, lá, o disco de sucção, ocorre, para haver esse processo de sucção, ocorre a contração de algumas proteínas desse disco que fazem, que aumentam essa pressão, então, pela sucção de nutrientes. Como eu falei anteriormente, não ocorre a invasão da mucosa, certo? Então, é um processo basicamente mecânico, como eu falei, a giardia se deposita e cria como se fosse um tapete naquela região, impedindo a absorção. O que pode acontecer é que muitas vezes no processo de quando o parasita se descola, primeiro ele se fixa, né, faz a sucção, e nesse processo de descolamento do parasita pode haver algum tipo de lesão ou perda daquelas microvilosidades intestinais. Então, sendo assim, pode haver também uma diminuição intestinal por conta disso. Então, a gente diz que a causa geralmente é uma diarreia mecânica, e existe alguns trabalhos também que relatam a evidência da presença da liberação de toxinas, que também auxiliam nesse processo de virulência da giardia. Bem, obviamente o sistema imunológico do hospedeiro responde à presença desse parasita. Então, a resposta do hospedeiro a um processo agudo, geralmente quem está relacionado a essas infecções parasitárias são os eosinófilos. Então, os eosinófilos, geralmente quando você faz lá o exame de fezes, você faz o hemograma e na verdade associa, né, com o diagnóstico obtido pelo parasitológico. Então, no hemograma, geralmente o número de eosinófilos, quando você está com uma parasitose desse tipo, ele está aumentado. E com o passar do tempo, se houver uma cronicidade, pode haver um processo inflamatório no lugar, além dos eosinófilos, neutrófilos, né, e outros elementos do sistema de defesa inato do hospedeiro migram para o local. Então, pode causar um processo inflamatório e atrofiar algumas microvilosidades, tá? Só que o parasito, obviamente, tem algumas adaptações, como, por exemplo, a sua superfície, né? Vocês lembram que o antígeno, algumas proteínas de superfície do parasito funcionam como antígenos para que o nosso sistema imunológico os identifique. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, esses parasitos adquiriram processos, adaptações que eles conseguem fazer para tentar se evadir do sistema imunológico, ou seja, modificar as proteínas de superfície, entenderam? Então, ele dá uma modificação desses antígenos de superfície, gera essa variação antigênica e, tanto, permitindo que dificultando, na verdade, a identificação desse parasito pelo sistema imunológico lá do hospedeiro, tá? Então, o diagnóstico, ele é feito pelo exame parasitológico de fezes, né? Em geral, quando você observa cistos nas fezes formadas, como eu falei, e trofozoitos lá nas fezes mais líquidas. E em alguns casos, diagnósticos de físico faz-se até uma aspiração de líquido do duodenal para fazer esse diagnóstico, que às vezes é difícil de verificar. Em alguns casos também, como eu falei para vocês, pede-se para o paciente coletar 3 amostras em dias corridos ou alternados.
E também a gente tem o ELISA, que o ELISA, né, é um imunológico para pesquisa de antígenos nas fezes, certo? E como já conhecemos o ciclo de vida e do parasita, então nós podemos então traçar as questões profiláticas. Primeiramente, a questão de saneamento básico, né, da qualidade da água ingerida, certo? Questão de higiene, principalmente em creches, em asilos, né, até porque as crianças que usam fraldas, essas coisas, idosos também, para ter esse cuidado, né, nessa higienização, cuidado com os alimentos, tratamento dos indivíduos doentes e também dos portadores assintomáticos, vistos que eles transmitem também, como nós já sabemos. E, como eu falei para vocês, os animais domésticos, né, principalmente os cães e os gatos, eles podem ser reservatórios. Então, geralmente quando você tratar, tem-se muito aquela questão também, tem gente que deixa o cachorro lamber a boca da criança ou a própria. O cachorro, o cão, né, vive naquele ambiente, ele pode ter contato com as fezes, contato oral com as fezes e transmitir para o indivíduo, certo? Hoje em dia existem vacinas veterinárias também para giardia em animais. Então, quem tem animais em casa que tem esse controle, esse contato mais próximo, é muito importante que eles sejam vacinados, visto como eu falei para vocês que é uma zoonose. Bem, e o tratamento são os dazols da vida, o metronidazol, enfim, anita, vários outros, os nitramidazólicos, que a gente fala que é um grande grupo. Lembrando que algumas linhagens também já podem apresentar resistência a alguns desses fármacos. Certo, gente? Então, de maneira geral, é isso que eu tinha a falar para vocês da giardíase e a gente vai continuar na próxima aula falando de outros protozoários.